Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao... Pode fazer o contracanto. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Boa noite, irmãos, boa noite, família Cristo é Vida. Então, retornamos para o nosso culto da família. Bem, palavra, né, foi dita, então nós não podemos voltar atrás. Jonas está novamente conosco aqui para compartilhar o seu testemunho, compartilhar a sua história, para nós aprendermos com ele novamente, tá bom? E agora eu quero então convidar Jonas. Chegue aqui conosco, pode vir, muito bem-vindo, tá? O lugar aqui é todo seu, eu estou de saída.
Então, agora que estamos no endereço certo, já sei, Igreja Cristo é Vida, culto da família. Voltei. Jonas, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez, segunda vez, tá certo? Veja bem, semana passada, na quarta, nós falamos, na verdade eu falei sobre a minha história, muito eu, né? Mas uma história não muito boa, um pouco triste. Mostrei que eu tinha uma fé verdadeira, mas uma prática horrível. Mostrei que eu tinha uma obra para fazer que Deus mandou. Era muito boa a obra, porém a minha motivação em fazer essa obra era uma negação. Também eu mostrei para vocês, na minha história, no meu testemunho, que eu gostava das bênçãos de Deus na minha vida. Elas me davam paz, tranquilidade, era muito bom. Por outro lado, também eu não queria que Deus abençoasse as pessoas. Esse era eu. Assim eu vivi e a minha história não é muito boa em relação a esses princípios. Porém, hoje eu quero compartilhar, não vou falar tanto de mim, profeta Jonas, mas eu quero falar dos pagãos um pouco. Mas, na verdade, eles têm mais motivos de se alegrar do que eu, sendo um profeta diferenciado. Por quê? Eu fui o único profeta que Deus chamou de Israel e mandou pregar para os pagãos, para os povos que não eram judeus. Quando se fala pagão, normalmente a ideia que eu quero dar são povos que não conhecem a Deus, não conhecem o Deus de Israel, não conhecem o nosso Deus. Portanto, eu tive da parte de Deus esse envio, Deus mandou eu ir falar com esses povos e eu tive contatos levando uma palavra de Deus. E aí eu aprendi bastante com esses povos e gostaria de compartilhar com vocês. Está tudo lá no meu livro, você pode ler o livro do profeta Jonas, é um livro bem pequeno com uma história muito rica daquilo que Deus tinha para ensinar através da minha vida. E tratando dos pagãos, nós vamos aprender 3 lições importantes hoje, que serviu para mim, eu considerei, espero que você também considere isso na sua vida. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a vida de oração dos pagãos, ou daqueles povos com quem eu me relacionei. Primeiramente, aqueles povos, eles oravam. É interessante, né? A gente acha que culto de oração, reunião de oração, grupo de oração, isso é coisa só de crente, né? Coisa só do povo de Deus. Mas os pagãos também oram. Lá no livro, meu livro do profeta Jonas, você pode observar, primeiramente, aqueles homens que estavam no navio, que estavam no barco. Não vou nem falar enquanto eu, mas eles estavam ali orando. Eles oravam. Os próprios ninivitas, depois que ouviram a palavra, eles oraram. Enquanto isso, em relação ao navio, o que era que eu estava fazendo? O que Jonas, o que eu estava fazendo enquanto aqueles marinheiros clamavam ao Deus deles, que nem era o Deus verdadeiro. O que eu fazia? Sim, eu estava dormindo. Parece que essa é uma história que se repete no meio do povo de Deus. O povo mais dorme do que ora. O povo relaxa na sua vida de oração. Já os pagãos não, eles oram. Eles tiram momento, tempo e eles têm uma vida de oração. Mas não quero falar somente da oração em si, mas a forma como eles oravam. Os pagãos, aqueles marinheiros inicialmente, eles oravam fervorosamente, eles clamavam, suplicavam fervorosamente, cada um pelo seu Deus. O único que não estava orando era eu, que devia estar orando para o Deus verdadeiro. Eles oravam fervorosamente, enquanto eu, quando orei, lembrando lá dos pagãos, eu orei amargamente. Eu estava amargurado, eu estava cheio de amargura no meu coração, porque eu não queria que Deus salvasse os ninivitas. Que tipo de oração? Podemos pensar e fazer aí então uma comparação, não é verdade? Qual tem sido o tipo da sua oração? Você é daqueles como eu, Jonas, que
orava com o coração apertado, amargurado, entristecido, aborrecido, reclamando até de Deus. Eu reclamava com Deus na minha oração. Ou será que você pode usar o exemplo dos pagãos? Verdade. Tempo de oração, fervor de oração. Os pagãos, principalmente os ninivitas, os outros povos, os ninivitas, quando eles ouviram a palavra que Deus mandou anunciar lá em Nínive, eles oraram e eles até jejuaram. E eles fizeram isso arrependidos. Arrependidos. Que exemplo de oração! Enquanto que eu, ao orar, quando eu orei arrependido, eu orei arrependido porque eu não queria ter levado a palavra de Deus, porque quando eu levei a palavra de Deus, aquele povo se arrependeu. E eu estava arrependido de ter levado a palavra, enquanto aquele povo estava arrependido dos seus pecados e orava a Deus. Bom, essa é a primeira lição que quero deixar para vocês, a lição da oração. Vocês conhecem pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro e que adoram outros deuses, que adoram ídolos? Você já ouviu de religiões, de pessoas que na sua devoção elas até se suicidam, né? Entregam a própria vida? Você já ouviu falar de religiões que levam semanas em jejum e oração? Vejam só, os povos que não conhecem o Deus verdadeiro têm um fervor, têm uma vida, têm uma prática, têm um amor, têm uma oração com dependência de Deus, com busca de Deus. Enquanto que muitas vezes nós que dizemos que conhecemos a Deus, o quanto oramos, como oramos? Bem, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo dos pagãos é o exemplo do amor. Sim, o amor. Olhando ainda lá para quando eu estava no barco, tá? Eu fui descoberto lá no porão. Aqueles marinheiros me trouxeram e perguntaram quem era o meu Deus e tudo. E naquele momento foi descoberto que a razão daquela tempestade, a razão do barco estar quase para afundar, era eu mesmo. Eu. Jonas era a causa daquilo. Deus tinha mandado aquela tempestade porque eu estava fugindo de Deus. Sabe o que foi que os marinheiros fizeram? Eles mostraram um grande amor por mim. Sim. Eles jogaram até os mantimentos, jogaram o que eles estavam transportando do navio para ver se o navio não afundava. Eles se preocuparam comigo e queriam cuidar de mim naquele momento. E até mesmo eu tive que obrigar eles a me jogarem fora do barco para que a tempestade passasse. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que eles seriam capazes até de afundar o barco junto comigo lá no barco. Na verdade, eles mostraram uma ética, um amor que eu não tive por eles. Imagina que enquanto eu dormia, eles estavam sujeitos a morrer. Que amor eu tive por eles? Nenhum. Até os próprios ninivitas, quando eu cheguei lá, eles mostraram um amor por Deus, um zelo por Deus, se arrependeram. E eu, que amor eu mostrava por Deus? Que zelo eu mostrava por Deus? E até mesmo pelos ninivitas, porque eu não queria que eles fossem salvos. Bem, a segunda lição que nós aprendemos é o amor. E é interessante porque muitas vezes nós vemos pessoas que não conhecem a Deus, criando ONGs, fazendo movimentos, né? Demonstrando afeto, quando muitas vezes nós que conhecemos a Deus não mostramos amor muitas vezes uns pelos outros. Que erro, que fracasso, que tristeza é essa? Não deve ser assim. Sabe, eu mostrei que nem me importava enquanto estava dormindo, enquanto estava despreocupado. E eles mostraram um grande amor e cuidado pela minha vida. E por Deus também.
Mas eu quero falar sobre ainda um terceiro ponto. Além da oração, além do amor, o temor. O temor de Deus. Não é temor qualquer. E esse temor de Deus não é apenas ter medo de Deus, mas é realmente confiar, é realmente buscar fervorosamente a Deus. Acreditar que só Ele é a solução para os nossos problemas. E veja só, o povo pagão, tanto os marinheiros quanto os ninivitas, quando eles ouviram a palavra de Deus, eu digo isso mais dos ninivitas, nem tanto dos marinheiros, mas eles fizeram o quê? Eles buscaram a Deus. Quando no navio eu falei que eu era judeu e temia o povo, o Deus que criou os céus e a terra, quando eu falei isso, eles também tiveram um profundo temor de Deus. Olha só, enquanto eles ouviram e temeram a Deus e buscaram a Deus, quando eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus, o que foi que eu fiz? Ao invés de buscar, ao invés de temer verdadeiramente a Deus, eu fugi de Deus. Eu quis fugir, na verdade, de Deus. Que vergonha para mim! Será que às vezes nós vemos as pessoas do mundo dizendo assim, tendo o temor de Deus, tendo essa busca de Deus muitas vezes sem conhecê-lo, sem saber quem é o verdadeiro Deus? Veja só, muitas vezes nós vemos o temor de Deus em pessoas que nem conhecem a Deus verdadeiramente. Muitas vezes nós vemos pessoas que ouvem um pouco da voz de Deus, né? O povo de Nínive ouviu, olha, Nínive será destruída. Foi essa palavra que eles ouviram. Eles se desesperaram pela destruição? Não. Eles se desesperaram sim, mas eles oraram e buscaram a Deus. Quantas e quantas e quantas vezes o povo de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e muitas vezes não provoca nem isso aqui. Não causa nem um temorzinho, não causa nem uma busca de Deus. Alguns fogem da palavra de Deus, não querem viver a palavra de Deus, fogem como eu, Jonas, fogem da palavra de Deus, mas não deve ser assim. Devemos olhar bem, com muita clareza, o exemplo desses pagãos, desses outros povos. Eles, com certeza, mostram um grande exemplo para nós de oração, de amor e de temor de Deus. Que você aprenda essa lição hoje e que Deus ajude você, tá? Cada um de vocês aí, Deus ajude para que vocês temam, para que vocês amem, para que vocês orem a Deus, porque vocês conhecem o Deus verdadeiro, melhor do que qualquer pessoa no mundo. Então que Deus abençoe, criancinha, adulto, jovem, adolescente, Deus abençoe cada um de vocês com essa palavra. Antes de encerrar, antes de devolver a palavra para o pastor Valdeci, antes de eu encerrar aqui, eu quero deixar uma pequena charada no livro de Jonas para vocês, tá? Vamos ver na próxima quarta-feira quem vai conseguir saber. Ou durante a semana, se você souber, mande lá no WhatsApp da igreja ou diretamente no privado do pastor Valdeci e ele vai ver se está certo. A pergunta, a charada do livro do profeta Jonas é o seguinte: o nome de 3 animais que aparecem no livro de Jonas com a letra P. São 3 animais com a letra P. Fácil? Busque lá, tá? Busque lá e vamos ver quem vai conseguir decifrar esse enigma que eu estou colocando para vocês, tá bom? Eu, como conheço bem o livro todo, já sei qual é a resposta, mas eu quero que vocês procurem e me respondam. As 3 palavras, 3 animais com a letra P no livro de Jonas. Mas lembrem-se, isso é uma charada,
tá? É uma charada, você tem que descobrir. Procure lá e ver se você vai conseguir decifrar esse enigma aí que eu estou deixando para vocês, tá certo? Então, boa noite, que Deus abençoe vocês. Pastor Valdeci já está chegando aí e até na próxima quarta-feira. Amém. Então, ouvindo a história de Jonas, obrigado, até na próxima quarta, tá? Tchau. Ouvindo a história de Jonas, ele falando aí sobre essa atitude dos outros povos, que para ele serviu de lição, eu quero ler com vocês aqui o texto de Mateus, capítulo 5, tá? Que o Senhor ensina através do chamado Sermão do Monte. E ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, só para dar referência. Nós estamos lendo aqui Mateus capítulo 5, versículo 43. E eu vou ler vários versículos aqui. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amém. Esse texto que eu li aqui, eu quero concluir com o testemunho de Jonas. Nós devemos realmente amar mais, orar mais, temer mais, viver uma vida que dê um testemunho muito melhor do que as pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus. Como ele falou, se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos então que fazer dessa forma. Tá? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós, criança, adolescente, jovem, adulto, todos nós aqui, né? Nossas famílias cristãs, que nós possamos aprender com essa história de Jonas e com a palavra que o Senhor Jesus nos dá. Se nós amamos apenas como o mundo ama, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Então, até mesmo nesses dias que estamos vivendo, dias de aflição, dias de choro, dias de apreensão, dias que o mundo todo, né, vive aí em dúvida, em temores, nós como igreja devemos confiar no Senhor. E mesmo que passemos por prova e por tremenda dificuldade, devemos ficar firmes, amar mais, temer mais e orar mais do que qualquer outro povo no mundo inteiro. Porque assim a luz do Senhor vai brilhar neste mundo através das nossas vidas e conhecerão ao Senhor. Amém. Nós vamos só orar encerrando e que Deus abençoe cada uma das nossas famílias. Aproveitem esse tempo de culto da família para também orar juntos, tá? Ter um tempinho aí, compartilharem como família e orarem todos juntos, uns pelos outros e pelos assuntos que vocês têm como família também. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo reunidos como família cristã. Agradecemos pela Tua palavra através do profeta Jonas e também através aqui da palavra do Senhor no Sermão do Monte. Esse grande desafio que nós temos de amar, de orar, de temer, muito mais do que aqueles que nem conhecem ao Senhor. E nesses dias, Pai, terríveis, difíceis, de grandes provas, que nós fiquemos firmes na fé. O mundo precisa ver na igreja, ver em nós esse amor, essa fé que eles mesmos precisam, que eles mesmos não têm. E que o mundo, ó Deus, através do nosso testemunho, como filhos e filhas do Senhor, conheçam o Senhor como um único e suficiente Salvador da vida deles também. Abençoa, Pai, assim as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa igreja. Fica conosco, guarda-nos, guia-nos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.